Eu recriei a primeira fase de Super Mario Bros. Um jogo criado em 1985 para Famicom e Nintendinho, foi um revolucionário dos games na época, mas hoje em dia não passa de um jogo bem simples. O ponto é que eu recriei essa primeira fase no RPG Maker VX Ace, que provavelmente alguns de vocês estão familiarizados e outros não têm a menor ideia do que é, eu não sei. O negócio é que eu decidi fazer isso numa plataforma que é completamente limitada ao gênero de RPG. Completamente limitada mesmo. Não tem outras opções senão voltadas para RPG. Mas tem um script na internet chamado Arc Engine que prometia ficar mais fácil criar jogos de plataforma ou mais voltados para esse estilo na plataforma. Eu testei e não ficou perfeito. E, sinceramente, eu acho que poderia ter ficado melhor, muito melhor, se eu tivesse me esforçado um pouco mais. Mas isso já estava tomando mais tempo da minha vida do que eu realmente gostaria que tivesse tomado. Então, eu só deixei do jeito que estava. Eu espero que alguém goste desse vídeo. Eu só não queria deixar esse trabalho meio que só por eu fazer mesmo. Então, só vamos começar. A primeira coisa que eu fiz foi, obviamente, procurar o script que eu estava procurando. Eu achei em alguns minutos de pesquisa no Google, baixei e fui testar a demo. A demo, para quem não sabe, é uma demonstração que as pessoas faziam com os scripts para você saber como o sistema funcionava e coisas do tipo, as funcionalidades. Então, lá estava eu testando. Esse script eu acho que foi criado pelo Kais. O cara fazia uns scripts bem legais mesmo para RPG Maker na época. Acho que ele parou de fazer, mas enfim. Eu percebi que tinha algumas funcionalidades, inclusive, que eu não ia precisar pro jogo, mas percebi que era um script realmente bem interessante e ele tinha toda essa coisa de plataforma mesmo. Principalmente a parte do pulo, que seria a parte mais difícil de fazer por eventos e por coisas do RPG Maker, seria com certeza o pulo com gravidade, parecido com um jogo de plataforma. Daí chegou nessa parte. Essa parte complicou tudo o problema. Porque, como você pode ver, o sistema, ele tinha um tipo de sistema para fazer os inimigos se comportarem como os tartarugas do Super Mario, o que parece ser uma boa coisa se eu tô tentando fazer um jogo do Mario, realmente. O problema é que eles não davam dano, e eles não matavam, eles não faziam nada. E esse era o grande problema, porque o RPG Maker não tem um sistema de batalha próprio para isso. E provavelmente o cara também não pensou em fazer isso no plugin. Eu não sei. Eu também não sei se tem um jeito mais complexo de fazer isso funcionar no plugin. Mas, de qualquer maneira, eu não consegui achar isso no código de maneira nenhuma. Então, lá fui eu tentar improvisar e fazer toda essa coisa de dano por evento e por recurso do próprio RPG Maker, que foi a coisa que mais me levou tempo no processo todo. Acho que 90% de tudo isso foi tentando fazer esse sistema funcionar. Porque a ideia é que o personagem encoste no inimigo e ele morra. E também tem um cogumelo que, no caso, aí teria que bater 2 vezes no personagem para ele morrer. Então eu comecei aí tentando fazer um sistema de HP de poucos pontos. Eu até tentei fazer também um sistema de porcentagem, teve um momento, mas não deu muito certo, justamente porque o RPG Maker não tem essa função. E tentando fazer de 2 pontos também foi bem complicado, porque não importava o quanto eu tentasse. Ou ele matava instantaneamente quando eu encostava no inimigo, ou ele não fazia nada. Então foi bem complicado mesmo fazer isso. Até que eu me formei em engenharia reversa da NASA e tive uma ideia que saiu do meu cu mesmo. Que eu pensei, caralho, e se, por acaso, eu fizesse um tipo de hitbox improvisada? Então o que eu fiz foi criar um evento atrás e na frente do inimigo, 2 eventos no caso, chamei eles de hitbox mesmo, e eles eram a área de colisão que ia me matar, que ia me tirar dano. Ainda assim demorou um pouquinho para eu fazer isso funcionar, mas o importante é que nesse caso deu certo finalmente, depois de bastante tempo de trabalho. Nessa hora eu tava pensando em fazer uma coisa bem mais completa do que realmente acabou sendo esse projeto, porque eu até pesquisei quais eram os power-ups que tinham nos jogos e tudo, porque eu realmente tava planejando fazer um negócio bem completo, mas acabou que desses power-ups eu acabei usando apenas unicamente o cogumelo. Enfim, eu fui até um site para procurar os gráficos, porque essa parte era bem importante. Foi um pouquinho complicado, porque as resoluções dos gráficos, por ser um jogo muito antigo, era muito pequena até pro RPG Maker. E o máximo que eu consegui achar foram os sprites, os backgrounds, os inimigos e os tilesets.
da versão de Super Mario Maker 2, que tem os sprites do Super Mario Bros. Numa resolução um pouco maior do que a original. Mas foi só isso que eu encontrei, e ainda assim a resolução não ficou tão boa assim. Enfim, hora de levar esses sprites pro Photoshop, onde eu peguei alguns sprites que são do RTP, são do conteúdo padrão que já vem no programa do RPG Maker, para encaixar os sprites do Mario e dos seus inimigos e de todo o resto dentro desses sprites padrão. Eu até coloquei uns efeitos a mais e tentei o máximo encaixar para não ficar nada bugado, porque o RPG Maker ele é bem sensível a esse tipo de coisa. Qualquer coisinha que você faz no gráfico, ele já dá uma bugada no gráfico, mas por sorte, pelo menos o Mario foi bem de boa de fazer, e os outros eu só tive que fazer umas modificações básicas mesmo, que foi bem de boa real. Com os sprites prontos, estava finalmente na hora de testá-los como eles ficaram no jogo. E ficou ok mesmo, tipo, tá. Não ficou mil maravilhas, até porque é o RPG Maker de qualquer maneira, mas eu acho que ficou legal considerando a maneira como o programa se comporta com esse tipo de sprite. Agora eu vou fazer os inimigos, no caso substituir dois inimigos, substituir os sprites padrão do programa por dois inimigos desses, e aí eu simplesmente ignorei a parte de cima e a parte de baixo, já que os inimigos do Mario só andam para as duas direções. O que não é tão difícil, é só deixar o espaçamento certinho, e é por isso que eu costumo usar os sprites padrão, para não errar o espaçamento, nada do tipo, porque o RPG Maker é bem sensível mesmo. Mas foi bem de boa, até adicionei mais sombrinhas depois. Depois de testar com os inimigos e os casos que tinham ficado no jogo e até o Mario, eu fui separar os arquivos do Mario do resto dos sprites do jogo, porque eu achei que fosse ficar melhor de trabalhar até com a colisão, porque junto com aqueles, o RPG Maker ia trabalhar com a colisão padrão dele. E se eu salvasse com separado, ele ia trabalhar com a colisão do sprite que eu estava colocando. É complicado de explicar, mas quem mexe com RPG Maker entende o que eu tô dizendo. Então, depois de pesquisar no YouTube como era a primeira fase direitinho, comecei a colocar os tilesets, a configurar eles também, as colisões e tudo, e comecei a fazer os mapas e organizar os inimigos e os canos onde eles deveriam estar. Confesso que essa parte foi um pouquinho complicada, mas isso só na parte de colocar os tilesets nos lugares certinhos mesmo. Mas eu baixei um template para RPG Maker, para tilesets de RPG Maker, só coloquei lá, abri o editor de física, fui colocando as colisões nos lugares certinhos, e foi isso. Essa parte foi até que de boa, mas também foi a parte que me deu mais preguiça. Eu sinceramente não estava querendo fazer muito aquilo, porque eu já tinha passado boas horas do meu dia fazendo todo o resto, e foi nessa parte que deu uma preguiça gigantesca, é tanto que nem ficou idêntico, e sinceramente acho que eu não pretendo nem voltar para tentar fazer ficar idêntico, mas eu espero que tenha ficado pelo menos legal. Daí nessa parte eu já estava procurando efeitos sonoros para colocar no jogo, substituir na verdade os efeitos sonoros que o próprio RPG Maker tinha colocado e o sistema do Arc Engine também, e aí eu substituí pelos efeitos sonoros que eu procurei na internet, rapidão baixei os efeitos sonoros do primeiro Mario Bros. E aí coloquei lá no jogo do RPG Maker. Foi bem de boa. Só substituir os nomes e substituir os efeitos sonoros mesmo. Eu acho que foi a última parte. Então, finalmente, aí está o resultado da fase. A resolução está baixíssima, porque o programa é uma bosta, a resolução é bem baixa. Eu poderia ter usado um script na internet que também aumenta a resolução para ficar melhor? Poderia, mas não quero.